Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, tá bom? Então, muito feliz. Tô vendo que os vídeos estão tendo muitas visualizações. Nós vamos fazer um trabalho belíssimo esse ano, que vai colocar vocês a par de um conhecimento que, no meu ponto de vista, é absolutamente necessário para que nós possamos desenvolver essa consciência ascensional, tá? E surfar essa onda ascensional de energias de luz que o planeta está recebendo aí desde alguns anos para cá e desde os últimos 3, 4 anos aí com muito mais intensidade, né? Aí vocês podem me perguntar, mas já que o mundo está um caos, como assim o planeta está recebendo maior quantidade de luz? É exatamente isso, né? É aquela história da metáfora do porão. As baratas, os ratos, os morcegos, os cupins, as formigas estão todos lá quietos. De repente você abre a porta do porão e joga a luz lá dentro. O que acontece? Né? Como diz uma amiga minha, é um tal de barata voa, né? Exatamente. Então vamos lá. Começamos o nosso vídeo com a lição do dia, que é a lição 4. Estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar. Essa é uma grande lição, uma lição poderosa e uma lição que eu particularmente adoro. Lembro a vocês mais uma vez que se você conseguir segurar aqui na minha mão e nas mãos do Divino Espírito Santo e se aguentar até a lição 40, eu garanto a você que você chega no final do livro de exercícios, tá bom? São as lições mais desafiadoras para nossa mente consciente, tá? Para o nosso ego querer fazer. Agora lembre-se, é seu ego que está fazendo as lições também, tá bom? Lembre-se disso. Distintos dos anteriores, estes exercícios de hoje não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que eles representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. Ao selecionares os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais que estão sendo cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além, e sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Né? E ele bota isso aqui, bom e mal, ele bota os dois adjetivos entre aspas, né? Porque bom e mal são opiniões, não são fatos. Né? Eu posso dizer, o seu fulano matou a dona fulana. Isso é um fato. Agora, que maldade o que o seu fulano fez com a dona fulana? A gente não sabe, né? De repente ela estava lá tentando estrangular ele, envenenar ele, a gente não sabe, né? Então, isso aí se torna, sim, uma opinião. Um julgamento no sentido negativo, né? Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois, né? Este é um dos exercícios principais, guardem isso, anotem na agendinha. Este é um dos exercícios principais. Eu tenho certeza que você está com a sua agenda de 2024 aí do seu lado.
aberta no dia 4 de janeiro. Não é, meu querido, minha querida? Você comprou a sua agenda e você comprou um bom caderno também. Ah, não, o caderno você já tinha porque você já é meu aluno há mais tempo, né? O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo como estando dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Então, olha só. Essa é uma tônica que vai ser muito importante ao longo do nosso estudo do ano todo. O que é o mesmo e o que é diferente. Então, se você ainda não assistiu a live de domingo, ela foi sobre isso. Ela foi exatamente sobre isso. A gente distinguiu o que é o mesmo do que é diferente. A live da resolução de ano novo, né? Então, eu peço a você encarecidamente que você assista. E também peço a você que faça um Pix mínimo de contribuição para mim no valor de R$8, tá bom? Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ela contém. Por exemplo, este pensamento sobre não significa nada. É como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximadamente. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Se você já é um aluno avançado, que já está aqui comigo pelo 4º ano seguido, então você pode praticar o quanto você quiser. Pode praticar, inclusive, como uma chave para tirar você do piloto automático dos pensamentos do ego. Né? Então, por exemplo, eu estava tendo pensamentos ruins a respeito de uma determinada pessoa. Aquele FDP, Filho de Deus Perfeito, né? Vocês já sabem. Que é como a gente chama na Sechonoye. Então, o que eu falo? Este pensamento sobre o seu fulano não significa nada. É como as coisas que eu vejo neste quarto. Este pensamento sobre o seu fulano não significa nada. É como as coisas que eu vejo nesse escritório onde eu estou agora. Tá bom? Muito bem. Além disso, como estes exercícios são os primeiros deste tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repitas esses exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde, né? E aí eu tenho que dizer para vocês que o Divino Espírito Santo, ele é fabuloso, mas ele é fabuloso com F maiúsculo, né? Com F maiúscula, né? Porque esse livrinho que eu tô lendo para vocês esse ano, que eu não conhecia, que é do Alan Watson e do Robert Perry, né? Robert Perry já é meu velho companheiro de estudos, ainda que não seja o meu principal mestre. Meu principal mestre é a Dr. Kenneth Wapnick, como vocês já sabem, atualmente, né? Mas esse livrinho aqui, que ele botou no meu caminho, que o Divino Espírito Santo botou no nosso caminho para esse ano 2024, que livrinho danado. Cara, o livrinho é muito bom. Mas sabe o que é muito bom? Vocês vão ouvir o texto dele para hoje. Então, esses pensamentos lá sobre o seu fulano não significam nada. Eles são como as coisas que eu vejo neste quarto. Instruções para a prática. Propósito. Treinar você para compactar todos os seus pensamentos normais, comuns, tanto bons quanto ruins, da mesma forma que todas as coisas que você vê do lado de fora de você, em uma única categoria. Eles são sem significado e eles estão fora de você. Eles estão, na verdade, fora da sua verdadeira natureza.
né? Ou para usar um termo da Seichonoye, que muitos de vocês vão gostar, eles estão fora das nossas imagens verdadeiras, tá? Isso irá abrir a sua mente para o fato de que há um outro reino inteiro, além daquele do qual você está consciente. E que é fundamentalmente diferente e que é verdadeiramente cheio de significado e que está profundamente dentro de você, né? Às vezes, e essa é uma ideia que é válida, não se preocupem com ela. Mas às vezes, quando a gente vai buscar Deus, a gente se imagina se elevando, né? Mas uma outra possibilidade é a gente se imaginar entrando muito para dentro. Mas muito para dentro mesmo, tá? Também é bacana. Experimentem fazer isso. O exercício. 3 ou 4 vezes, não mais, por 1 minuto ou algo assim. Por cerca de 1 minuto, você observa os seus pensamentos. Você inclui tanto os bons quanto os ruins. E então você aplica a ideia especificamente a cada pensamento que você tiver notado, dizendo: este pensamento sobre o meu trabalho não significa nada. Ele é como as coisas que eu vejo nesse quarto. Você também pode incluir os pensamentos infelizes dos quais você estiver consciente antes do período de prática, né? O importante aqui é que nós incluamos também os nossos pensamentos felizes, né? Então eu tô tendo um pensamento aqui, nossa, como eu amo o meu trabalho, como eu sou feliz de trabalhar onde eu trabalho, né? Como eu tô feliz porque daqui a pouco eu vou fechar a câmera e eu vou para o meu trabalho, né? Então eu preciso incluir esses pensamentos também, tá? Por mais bizarro que isso possa me parecer, mas é assim que Jesus quer que a gente faça e nós somos bons alunos, nós obedecemos. Nós não precisamos questionar os exercícios, porque nós confiamos que foi o mestre dos mestres que passou os exercícios pra gente, né? Eu já ouvi pessoas fazerem duras críticas a um curso em milagres, né? Inclusive começando com o nome, né? Por que o nome do livro não é um curso de milagres? Por que o nome do livro não é um curso sobre milagres, né? E eu acho engraçado porque, assim, quando esse livro chegou na minha vida, eu já estava nesse estágio de não... Eu peguei o livro, eu olhei o livro, eu senti o livro e eu falei assim, isso aqui veio de Jesus. Foi muito bizarro, eu falei assim, isso veio de Jesus, ponto final. Então as coisas mais bizarras que eu lia, eu sabia que eram verdadeiras, né? E o texto é bizarro, né, gente? O texto é bizarro. Não vou dizer pra vocês que eu não questionava. Eu questionava, mas eu questionava pra entender, né? Então lá ia eu pras minhas aulas semanais e eu perguntava tudo, mas pra entender, não porque eu estivesse querendo dizer que aquilo ali era mentira, entendeu? Em alguns momentos da minha vida eu corrigi coisas no curso achando que eram erros de digitação. E depois, quando eu fui acessar verdadeiramente a edição anotada da Helen, os originais em inglês, e quando eu virei uma estudante mais avançada, aí eu vi o que eu estava fazendo, né? Aí foi, inclusive, muito engraçado, né? Eu tive que rir muito de mim mesma, né? Mas, enfim. Aí ele vai fazer aqui uma observação chamada resposta à tentação, que eu adorei, opcional. Adicionalmente aos exercícios formais, sinta-se livre ao longo do dia para usar essa ideia como uma forma de dissipar pensamentos infelizes específicos. Esse é o primeiro exemplo de uma prática que se tornará terá um foco maior no livro de exercícios, tá? Comentário. Aí o comentário dele é maravilhoso. Eu adorei.
A introdução ao livro de exercícios declara: o propósito do livro de exercícios é treinar a sua mente numa forma sistemática para uma percepção diferente de tudo e de todos no mundo. Essa lição começa a nos ensinar a trabalhar diretamente com os nossos pensamentos. E a primeira lição é: eles não significam nada. Os meus pensamentos, os seus pensamentos, não significam nada, tá? Há uma premissa nessa lição de que nós somos muito inexperientes e, portanto, completa ou aproximadamente completamente fora de contato com aquilo que a lição chama de nossos pensamentos reais. O pensamento ao qual a lição se refere como pensamento sem significado, os pensamentos aos quais a lição se refere como pensamento sem significado são os pensamentos do ego. Né? E aí, você que já está aqui comigo pelo 4º ano, você já está entendendo tudo que eu estou falando, né? Por isso que, se você estiver chegando no meu canal agora, não comece a assistir esses vídeos. Vá lá para os vídeos de 2021, onde eu leio o livro de Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness, tá? Começa lá. Depois você passa para 2022, depois para 2023 e, por fim, para 2024, tá bom? É uma premissa do curso, né, de que as nossas mentes estão quase que completamente dirigidas pelo ego, né? O tom dessa lição está baseado nessa premissa. Portanto, qualquer que seja o pensamento no qual você está focando, você pode considerá-lo como sem significado. Os nossos pensamentos reais são os pensamentos do Cristo dentro de nós. E esses pensamentos reais não são sem significado. Ou, como diria o Dr. Kenneth Wapnick, e nós exploramos essa ideia na série de 2022, são os pensamentos da minha mente certa, são os pensamentos que eu compartilho com Deus. Tá bom? Tudo aquilo que nós chamamos de pensar, entretanto, não é verdadeiramente pensar de forma alguma, e isso é esclarecido na lição 8. Nós nos identificamos com os nossos egos. O ego é como um pequeno canto das nossas mentes que nós isolamos do resto, né? Colocamos um cordão de isolamento para separá-lo do resto. Nós convencemos a nós mesmos de que o ego é a coisa toda. Os pensamentos que rodopiam em torno desse pequeno bolsão nas nossas mentes são totalmente não representativos do nosso verdadeiro self, o nosso ser real. E, portanto, se bons ou ruins, eles são sem significado. Quando nós nos treinamos para olhar para esses pensamentos objetivamente, quando nós tivermos nos treinado para olharmos para esses pensamentos objetivamente, nós iremos tomar consciência do quão verdadeiro isso é, essa ideia é, né? Os pensamentos do ego encobrem os nossos pensamentos reais. Os pensamentos bons são, na melhor das hipóteses, sombras do que é real. E as sombras fazem com que seja difícil ver. Os pensamentos ruins, entre aspas, são são bloqueios completos à visão. Completamente. Bloqueiam a nossa visão completamente, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que se eu tenho um pensamento bom, eu tô tendo um pensamento, digamos assim, que seria como se eu estivesse vendo a realidade com um óculos escuro. E se eu tenho um pensamento ruim, então eu não tô vendo nada, eu tô de tapa-olho, tá? Eu tô com uma máscara de dormir, que é uma coisa que eu adoro, tá? Já contei pra vocês. Muito bem. Ok.
E aí ele diz assim, você não quer nenhum deles, né? Jesus fala isso na lição no parágrafo 2, versículo 6. Ao tomarmos consciência de que não queremos, tomar consciência de que nós não queremos os pensamentos ruins é muito fácil. Tomar consciência de que nós não queremos os pensamentos bons é muito mais desconcertante e difícil, porque também partem de um julgamento, né? A lição se autoproclama um exercício principal, né? Acho que é principal, né? Que ele fala, né? Um exercício importante. Agora eu não tô me lembrando como é que foi a tradução exata que a Lilian colocou. E promete repetir, e Jesus promete repetir o exercício mais adiante. Ele diz que o exercício é fundamental. Ele diz que para o exercício é fundamental, ou melhor, ele diz que o exercício é fundamental para 3 objetivos de longo prazo e servem para começarmos a implementar esses objetivos de longo prazo. Quais são eles? Você pode anotar aí na sua agendinha no dia 4 de janeiro de 2024. Separar o que é sem significado do que é significativo. Ver o que é sem significado fora de você e o que tem significado dentro de você. Treinar as nossas mentes para reconhecer aquilo que é o mesmo e o que é diferente. E aí eu chamo vocês, remeto vocês à live de domingo, tá? A resolução de ano novo, de acordo com o curso Milagres. Assista essa aula, é importante, tá bom? Primeiramente, nos ajuda a separar os pensamentos sem significado dos pensamentos que têm significado. Os nossos pensamentos egóicos dos nossos pensamentos reais. Note que há um tipo de julgamento acontecendo aqui e até mesmo de separação. Embora esses 2 termos recebam usualmente conotações negativas por parte de Jesus, né? Esse tipo de olhar para os nossos pensamentos é uma forma daquilo que o texto chama de o correto uso do julgamento. Na língua portuguesa, no inglês também tem essa palavra, né? Mas aqui na língua portuguesa, a gente tem uma palavra que eu gosto muito eu gosto muito de associar com com o que Jesus chama do uso correto do julgamento, que é o discernimento, né? Então, julgar não me convém, mas discernir super me convém. Discernir super me convém. E discernir, o discernimento, a virtude do discernimento correto, é uma das virtudes necessárias para a ascensão, né? É uma das virtudes necessárias para a ascensão. Então a gente vai ter que aprender. E é diferente de julgar, né? Diferente de julgar. Então, como é discernir? Eu tenho esse livro aqui comigo e num outro canto eu tenho um livro horroroso, que conta um monte de mentiras, né? Então, eu vou discernir que esse livro me convém ler. O outro não me convém. E deixa o outro lá, né? Eu vou discernir que este livro transmite palavras da verdade. O outro não. Viram a diferença? Viram a diferença? Eu não estou dizendo assim, nossa, esse livro é bom e o outro livro é ruim. Não, eu estou dizendo, esse livro transmite as palavras da verdade. O outro não. Olha o discernimento aí. Qual eu vou ler? Ah, gente, eu queria ter tempo para ler tudo que está no meu tablet que eu tenho comprado aí. Como eu queria ter tempo para ler. Né? Acho que levaria aí uma outra encarnação inteira. Tá bom? Muito bem. Então, o texto chama isso do uso correto do julgamento e a gente pode chamar de discernimento. Em segundo lugar, nós estamos aprendendo a ver o que é sem significado fora de nós. Nós podemos perguntar como, se
os nossos pensamentos são sem significado, como nós podemos vê-los fora de nós? Os pensamentos não estariam dentro de nós? Qual é a explicação para isso? Aqui eu acredito, e é isso mesmo, tá? Porque o Tom Wakechild, ele fala isso no livro dele que a gente leu em 2022, tá? Aqui eu acredito que o livro de exercícios quer dizer, tá querendo falar do nosso verdadeiro ser, do nosso ser real, do nosso verdadeiro self. Quando ele fala desse você. Os pensamentos sem significado dos nossos egos não são representativos do nosso self verdadeiro. Eles não são verdadeiramente parte dele, então estão fora dele. Né? Então, na verdade, tá tudo dentro de você. Mas dentro de você tá esse bolsão do ego, que não contém os seus pensamentos verdadeiros, só contém pensamentos falsos. Então, os pensamentos verdadeiros, eles estão dentro de você, mas os falsos, bons e ruins, eles estão fora de você, porque aqui ele está se referindo ao seu você real. Se a gente for usar uma expressão da Seichonoye, esses pensamentos estão fora da sua imagem verdadeira. E os pensamentos crísticos são os pensamentos da sua imagem verdadeira. Tá bom? Em terceiro lugar, nós estamos aprendendo a reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Vai lá na live de domingo. Nós pensamos que os bons pensamentos são diferentes dos maus pensamentos, mas essa lição está nos treinando para ver que eles, na verdade, são os mesmos. E que eles são ambos diferentes formas de loucura, de delírio, de ilusão. Para a gente pegar uma palavra bem budista. De ilusão. São diferentes formas de ilusão e eu não quero mais o que é ilusório na minha vida, né? Em terceiro lugar, nós estamos aprendendo a reconhecer, ao sugerir que nós podemos usar a ideia de hoje para um pensamento particular que você esteja reconhecendo como danoso, o livro de exercícios está apresentando uma nova forma de prática. Uma forma que se tornará parte do seu repertório regular, né? O livro de exercícios vai lançar mão disso muito até o final do ano, né? A resposta à tentação será trazida como uma prática do exercício muito mais vezes à medida em que continuarmos. Ao nos pedir para fazermos o exercício 3 ou 4 vezes, a lição também introduz a prática da sessão do meio do dia em adição às práticas da manhã e da noite, né? Tá? Então é isso, lição 4, e eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Me contem se vocês estão gostando desse livro, porque eu tô amando esse livro. Nossa, eu tô amando, eu tô achando que esse livro é tudo de bom. Então, este pensamento sobre seu fulano não significa nada. É como as coisas que eu vejo nesse escritório, nesse quarto, nessa rua e assim por diante, né? Então, se você tiver com um problema físico, esses pensamentos que eu tenho sobre essa doença não significam nada. Não fale minha doença, tá? Não fale, vai se identificando, tá? Tá? A minha mestra budista, que é a minha médica, ela sempre fala pra mim: você quer tirar o ego? Tira os pronomes possessivos. Ah, o meu pai. Não, o pai. O pai. Ah, a minha pedra na vesícula. Não. A pedra na vesícula. Esses pensamentos sobre seu fulano... Ah, os meus pensamentos sobre seu fulano? Não. Esses pensamentos sobre seu fulano. Tá? Então, é uma boa dica começar a tirar os pronomes possessivos. A gente já começa a se identificar. Até porque, se a gente for bem honesto, né? Este livro aqui, ele não é meu. Ele está meu. Porque um dia eu vou passar para o plano espiritual e não vou conseguir levá-lo. A única coisa que eu vou conseguir levar vai ser o que eu tiver podido absorver dele.
internalizar dele, dentro da minha consciência. Concordam? Mas um dia, alguém vai herdar esse livro, né? Vou fazer um testamento para deixar meus livros. Tem uma biblioteca. Então, eu vou começar a ler o capítulo aqui. Eu comecei a nossa jornada por uma sessão mais prática, porque eu queria fazer um vídeo mais fácil para vocês, tá? Mas eu vou voltar para o início do capítulo, onde ele fala... O capítulo é o desenvolvimento do poder pessoal e o funcionamento das mentes conscientes e subconscientes. O requisito mais importante para alcançar a saúde psicológica e espiritual é aprender a tomar posse do seu poder pessoal. Ele vai trazer aqui um modelo mental que tem alguma correspondência com o curso em Milagres, mas a gente não vai explorar essa correspondência ainda, tá? Então eu vou pedir para que vocês ouçam, simplesmente captando as ideias bacanas que ele está trazendo. Vou fazer alguns comentários aí, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, tá bom? Porque vocês já têm os vídeos da série que eu fiz dele, o parte 1 e parte 2, o que é um curso em Milagres, do Dr. Joshua David Stone. Então, por favor, assistam. A mente consciente é a mente racional, enquanto a mente inconsciente, eu vou usar inconsciente, tá? Ele usa subconsciente, mas eu vou usar inconsciente. É não racional. E a mente superconsciente é a onisciente, tá? A mente consciente é o capitão do navio, o programador do computador, o que toma as decisões, o jardineiro. Se a mente consciente é o capitão, então a subconsciente é o marujo que fica, a inconsciente é o marujo que fica no convés e obedece todas as ordens dadas pelo capitão. A mente inconsciente é o computador ou o gravador de fita cassete. Lembrando do que a gente falou lá no dia 364, eu acho, da jornada de cura da criança interior, das 25.000 horas de gravações que estão dentro da sua cabeça. A mente inconsciente é o solo. Se a mente consciente é o jardineiro, então o jardineiro planta as sementes, pensamentos. E o solo faz crescer todo tipo de semente plantada, erva daninha ou uma bela flor. A mente inconsciente armazena as informações e obedece às ordens, sejam elas racionais ou irracionais. Ou seja, a mente inconsciente não se importa com nada, pois não tem absolutamente nenhuma capacidade de raciocínio. Ela não discerne, é como um computador. Você manda fazer uma planilha, ele faz. Você manda escrever um texto, ele permite que você escreva, né? Você manda ele tocar uma música, ele permite que você ouça a sua música, né? Ele é uma massa que vai ser moldada pelo seu desejo, pela sua intenção, né? A mente inconsciente é um paradoxo, não tem capacidade de raciocínio, mas tem um número incrível de impressionantes possibilidades e aspectos inteligentes. A melhor metáfora para compreender isso é a do computador, é exatamente a que ele usa, né? O computador é um equipamento incrível, mas pouco importa se ele é programado para resolver uma crise energética ou provocar uma guerra nuclear. É verdade, ele é maravilhoso, ele é neutro, né? Ele é como o corpo, ele é neutro, né? O inconsciente faz tudo aquilo para que é programado, seja lá o que for. Um bom exemplo é a maneira como a mente inconsciente governa completamente o corpo físico, né? Eu não tô aqui lendo o livro para vocês e falando, vamos lá, coração, bate, bombeia o meu sangue, né? É possível provar isso pelos efeitos das sugestões hipnóticas dadas a uma pessoa acerca de seu corpo. A mente inconsciente tem a capacidade de gerar saúde perfeita ou provocar um câncer. Ela irá criar tudo aquilo que for programada para fazer. Ninguém conscientemente programa criar um câncer, mas muitas pessoas inconscientemente programam a doença por meio do ódio por si mesmas, né? A Louise Hay fala disso extensamente nos maravilhosos livros dela, eu recomendo todos. Tem 2 no Telegram, no nosso canal no Telegram. Se você ainda não estiver no nosso canal no Telegram, o convite tá na descrição deste canal aqui no YouTube, o convite para o Telegram.
instale o Telegram Web na sua super máquina, como eu costumo chamar os meus desktops, e instale o aplicativo no seu celular, né? Ainda que hoje eu tenho um desktop no meu trabalho e um desktop na minha casa, e muito provavelmente esse meu celular aqui é quase tão potente quanto eles, né? E eu chamo eles de super máquina, né? Carinhosamente. Vocês já sabem que eu amo computador, né? Que eu amo tecnologia. Lembrando que a tecnologia é neutra, tá, gente? Tem muita gente aí falando mal da inteligência artificial, enfim. Em primeiro lugar, a inteligência artificial é uma jornada sem volta. Já não tem mais jeito. Já chegamos num ponto em que ela vai alcançar uma potência absurda aí nos próximos 20 anos. Podem apostar, falei disso no domingo também. Né, enquanto Plutão estiver em Aquário. E segundo, que a tecnologia ela é neutra, tá? Nós é que vamos dar um uso para ela, bom ou ruim, né? A mente... Peraí. Então, programam a doença por meio do ódio por si mesmas. Deixa eu ler a frase de novo, senão vai ficar esquisito. Ninguém conscientemente programa um câncer, mas muitas pessoas inconscientemente programam a doença por meio do ódio por si mesmas, da autocomiseração, que é a consciência de vítima, né? Que vocês todos não têm mais. Nenhum de vocês, mais meus alunos, estão vibrando aí na consciência de vítima. Nenhum. Tenho certeza. Isso não te convém. Deixa essa energia aí, deixa isso sair do seu corpo, isso não faz mais parte do seu corpo. Deixa esse corpo que não te pertence, sua vítima profissional, né? Da vingança, da desistência e assim por diante. O ideal é dizer a si mesmo ou a sua mente inconsciente que você tem saúde perfeita, radiante, que todo dia, em todos os aspectos, você está cada vez mais saudável, cada vez melhor. Essa é a frase do Dr. Émile Coué, um francês lá de 1800 e alguma coisa, e ele dava essa sugestão hipnótica para os pacientes dele, que era basicamente, sob todos os aspectos, todos os dias eu estou cada vez melhor e melhor sob todos os aspectos, tá? Também é uma frase que foi incorporada pelo método Silva de controle da mente, que muitos de vocês devem conhecer, tá? A mente inconsciente opera de modo independente da mente consciente. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esteja você dormindo ou acordado, jamais se cansa. Está continuamente fazendo aquilo que foi programada para fazer. E adivinha quem está nela? Lépida e fagueira, aprontando todas. A sua criança interior. Ok? A sua criança interior tá aí. Não agora tão mais no seu inconsciente, porque durante 365 dias em 2023 ela foi carinhosamente lembrada, cuidada, acolhida, mimada. Conte pra mim nos comentários qual foi o presente de Natal que você deu pra sua criança interior. Vocês sabem que eu dei alguns presentes pra minha criança interior, mas o presente que ela me pediu eu ainda não dei, que eu ainda não pude, né? Mas eu comprei esse brinco aqui pra ela, ó, que ela adorou. Ó. Então me conte, o que você comprou para sua criança interior? Além do picolé Itália, do biscoito Globo e do mate leão com limão que você deu para ela na praia. Muito bem. Aí ele vai falar aqui sobre as três mentes, tá? Então essa mente não racional, que é a inconsciente, que foi a que ele falou agora, sobre a qual ele falou agora, eu vou ler para vocês as características, né, dessas. Então, essa mente trabalha com impressões, estímulo e resposta. É um banco de dados, um arquivo de ideias, sentimentos, lembranças, imaginação, hábitos, impulsos, desejos e instintos. Faz funcionar o corpo físico, cria a maioria dos sonhos, gera a força vital. Funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Funciona segundo a lei da atração. Não só a lei da atração, mas todas as leis universais, tá? E aí a gente um dia vai fazer
uma série sobre as leis, tá? Vale muito a pena a gente falar das leis. E no capítulo 23, Jesus fala das leis do mundo do ego, né? Das leis do caos. E de certa maneira a gente pode contrapor as leis do ego com os princípios dos milagres, que seriam os 50 princípios dos milagres, que seriam as leis do Espírito Santo, do sistema de pensamento do Espírito Santo. Grosseiramente aqui comparando, tá? E aí, se você ainda não assistiu a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, do Dr. Kenneth Wapnick, a leitura do livro dele, por favor, assista, tá? Então ela funciona não apenas com relação à lei da atração, ela funciona ela obedece a todas as leis. A lei do karma, que é a lei da causa e efeito, a lei das nossas premissas, as leis do eletromagnetismo, tá? Enfim. Examina, classifica e armazena informações. Em termos metafóricos, é o computador, o jardim e a sala de máquinas. Desempenha um papel essencial no processo da oração. Perfeito. Controla os sentidos internos, a visualização, a capacidade de imaginar, de criar, né? Primeiro a gente cria na mente, depois a gente passa para o plano físico. Propaga os sentidos, cria condutos de fluxo energético que contatam objetos e outras pessoas. Pode deixar o corpo seguindo esses condutos, como no uso de pêndulos, na psicometria e na psicocinese. Né? A psicometria é você pegar um objeto de alguém e falar sobre a energia daquela pessoa, né? Fiz exercícios quando eu estava fazendo minha formação de fogo sagrado lá em 2013, 14, eu fiz exercícios de psicometria. E a psicocinese é você ter a capacidade de mover objetos com a força do seu pensamento. Pode enviar energia vital e formas de pensamento através desses condutos, como na telepatia e na oração. A mente racional é o diretor executivo, é o presidente da personalidade, o capitão do navio, aquele que programa o computador. O jardineiro, o tomador de decisões, né? Então seria, para um curso em milagres, seria aí o tomador de decisões. Poder da vontade, disciplina, discernimento, discriminação, concentração e raciocínio. E a mente espiritual, ele diz que pode ser contatada via meditação, sonhos, manutenção de um diário e intuição. Por isso que eu peço a vocês para fazerem um diário. O diário de mudança de atitudes, ele continua valendo, tá? Façam sempre. Pode nos ajudar somente se pedirmos ajuda, não interfere no nosso livre-arbítrio no nível consciente, tá? Então aqui a gente teria que fazer uma divisão entre a mente dual e a mente una, né? Essa mente aqui que eu acabei de ler, ela seria mais ou menos o equivalente à nossa mente certa, que está lá conectada com o Espírito Santo, ouvindo a voz que fala por Deus, e essa mente inconsciente, esse eu inferior aí, seria a mente errada, o ego negativo, né? E o tomador de decisões é aquele que vai decidir a quem irá dar ouvidos, tá? Mas isso aí eu fiz uma aproximação um pouco grosseira, até porque a gente teria que trazer conhecimentos aí, voltar um pouco, né? Um pouco para a teoria. Qual é o objetivo dessa lição de hoje, gente? O objetivo dessa lição de hoje é a gente compreender um pouco como funcionam esses níveis das nossas mentes, né? E compreender aquilo que eu falei, acho que foi no primeiro dia, né? Que nós estamos criando o tempo inteiro. Que quando eu pego o meu poder pessoal, porque o tema ainda é poder pessoal, e deixo o outro decidir por mim, eu na verdade decidi, né? Quando você se omite, quando você diz que não vai fazer uma escolha na sua vida, você está fazendo uma escolha, né? Então tem muitas pessoas que acham que é mais fácil não se posicionarem. E isso tem um preço muito ruim. Muito ruim.
Tem um preço muito elevado a ser pago. Porque a escolha equivocada, ela vai trazer uma consciência para você. Não é? Ela vai te trazer uma lição. Agora, se você fica em cima do muro, você está querendo dizer que você não tem poder pessoal. E definitivamente não é assim que a coisa funciona. Então, quando você não decide, não opina, não se posiciona, né? E muitas vezes fica até num comportamento passivo-agressivo, querendo fazer com que as pessoas, através das suas manipulações e controle, façam as coisas por você, cara, você tá criando muito mais karma para você mesmo e para os outros à sua volta do que se você decidir errado. Não, eu vou tomar uma decisão. Eu acho que é isso aqui, ó. Com o nível de consciência que eu tenho hoje, o melhor que eu posso fazer é esse. Se você estiver fazendo o seu melhor, tem lá a lei que o Gasparito falava, que eu adoro, que é o teu melhor te protege. Se você estiver fazendo o seu melhor, o teu melhor te protege. No dia que você não estiver mais no seu melhor, aí a experiência vai vir, mas tá tudo bem também, porque não é uma punição do universo. É uma lição. E por trás dessa lição tem uma bênção escondida. Essa lição vai te ensinar alguma coisa, né? Então é legal a gente saber que a gente tem, né, aqui essas três mentes, né? Como ele está dizendo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai começar a entrar em conflito com o ensinamento do curso e eu não quero fazer isso. Mas enfim, tem um inconsciente que está dirigindo a minha vida desgovernado, porque eu não controlo ele, porque eu não conheço ele, porque eu não me investigo, porque eu não quero saber de mim, né? Tem esse supraconsciente, esse eu supraconsciente, que eu acesso através da meditação, da oração, que é com o Divino Espírito Santo que eu falo o dia inteiro, né? Que tem uma lição linda que diz: a voz por Deus fala comigo durante todo o dia. E tem aquele cara que tá ali consciente. Tudo bem, daqui a pouco eu vou pegar minha bolsa, vou pegar o carro, vou pro trabalho, vou trabalhar, né? E aí, onde é que a coisa pega? Onde é que a coisa pega é eu fazer uma escolha consciente de que a partir de agora, então, eu escuto a voz que fala por Deus, que seria essa mente supraconsciente. E aí eu estou não apenas pegando o meu poder de volta, assumindo que eu tenho esse poder, né? Pegar o poder de volta é meio que errado falar isso, mas vocês estão entendendo, né? Assumindo que eu sou o poder no meu mundo, assumindo que eu tenho o poder de criar, e assumindo e decidindo e escolhendo que a partir de agora eu vou criar com Deus. Eu vou me conectar com Deus. Que essas alturas hoje da hora do dia você já meditou, você já orou, você já conversou com Deus, você já fez suas práticas, né? Então você está criando uma vida conscientemente melhor aí. Você está criando conscientemente uma vida melhor para você. E se você se torna uma pessoa melhor, você torna o mundo melhor. Você torna todos à sua volta pessoas melhores. Você ajuda. Você se torna uma força de contribuição para o mundo. Você, em vez de puxar o mundo para trás com a sua consciência de vítima egóica, você puxa o mundo para frente com a sua consciência de que você é o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Que você é a criança amada de Deus. E que você veio aqui brincar nesse metaverso, ok, por alguma razão que a gente desconhece, mas Deus colocou a voz que fala por ele dentro da sua mente. Então você pode acessá-la. Também 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tá bom, meus amores? Então, lembrando a lição do dia. Estes pensamentos sobre seu fulano não significam nada. São como coisas que eu vejo neste escritório, neste quarto desta sala, nesta rua, o que seja. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então, essa era a lição do dia de hoje, a mensagem. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso
E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.